somos teus. Santo Espírito, graças te damos, ó Deus. 2 Crônicas, capítulo 18. Nós vamos falar um pouco sobre Josafá. Diz assim a palavra do Senhor: tinha Josafá riquezas e glória, e apresentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele ao Monte Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, e respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Mais Israel, em Israel, aí disse: iremos a peleja de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. E disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? E respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Então, esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, como escornearás os tiros até todo o consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Monte Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma voz produzem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Amém? A igreja de poder ser sentada no glórias ao Senhor. Aleluia. Nós vamos ver a história de Josafá, e nós vamos ver que Josafá era um rei que servia ao Deus, que buscava ao Senhor, que tinha uma postura agradável aos olhos do Senhor, que tinha uma postura reta diante do Senhor. Mas nós vamos ver naquilo que acabamos de ler, que Josafá ele se alinha, ou faz uma aliança com o rei Acabe. E todos nós sabemos que Acabe foi um rei ao qual conduziu o povo a adorar Baal, ao conduzir o povo a uma corrupção, ao que trouxe coisas horríveis ao reino de Israel. E nós sabemos que nesse tempo Israel estava dividido em um rei de Judá e outro rei de Israel, aonde a parte, o reino do norte e o reino do sul. Nós sabemos que há uma divisão nesse tempo, depois da morte de Salomão, onde Roboão assume, e Jeroboão entra ali um conflito entre eles, e há uma divisão entre o reino do norte e entre o reino do sul. Então agora os filhos, os irmãos, eles se dividem, o povo se divide, é levantado um rei. Chegamos aqui em Josafá, ao rei de Judá, ao rei que busca o Senhor, ao rei que adora o Senhor, e ao outro rei Acabe, ao qual nós conhecemos, ao rei que trouxe abominações ao meio de Israel, ao rei que fez alianças com deuses pagãos, com alianças com Baal. Mas o que eu quero trazer, o que nós vamos falar sobre hoje, é sobre a aliança que nós fizemos com o nosso Deus, a aliança que nós fizemos com Cristo Jesus, a aliança que nós fizemos com o Senhor. Josafá, um rei bom diante do Senhor, por algum motivo, ele vê Acabe e ele se alinha e faz aliança com Acabe. Acabe ele se prepara para uma guerra e ele quer a ajuda de Josafá nessa guerra. Então Josafá diz que
será com ele, o seu povo será um com o seu povo, e ele irá à guerra com o rei Acabe. Mas antes de ir à guerra, como Josafá era um homem que buscava o Senhor, um homem que consultava o Senhor naquilo que ele fazia, ele pede ao rei para que chame os profetas para que profetizem se realmente é para subir à guerra ou não. Ou seja, se realmente é essa direção que temos que tomar ou não. Qual é a direção? Então, nós vamos falar sobre aliança hoje. A aliança que eu e você temos com Cristo Jesus. A aliança que nós fizemos com o Senhor. Como reconhecemos os nossos pecados. Como foi lido aqui pelo evangelista Anei. No Salmo 51, as nossas transgressões, os nossos pecados estão diante de nós. Agora o Senhor nos mostra os nossos pecados. O Senhor nos mostra as nossas transgressões. Está de nós. E agora nós reconhecemos que somos fracos, que somos pecadores, que somos falhos. Nós olhamos para Cristo, pedimos perdão e fazemos uma aliança. A minha vida, a minha casa, tudo está diante de ti. Tu és o meu Senhor, o único e suficiente Salvador da minha vida. Agora temos uma aliança com o Rei eterno e imortal. Agora temos uma aliança com Cristo. E nós, aqueles que têm uma aliança com Cristo, nós não nos fazemos amigos do mundo. Nós não nos fazemos amigos das coisas mundanas. Porque o Senhor diz, aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E nós vamos ver Josafá, um rei que buscava ao Senhor, um rei que consultava ao Senhor, mas por algum motivo no seu coração, ele resolveu fazer uma aliança com um rei que era contrário às leis do Senhor, com um rei que era abominável ao Senhor, mas ele fez essa aliança. E nós vamos ver as consequências desse ato. Mas antes de entrar nisso, eu quero que você entenda que nós, como pastores, ou eu como momentâneo, nesse momento, sou pastor dessa igreja pela misericórdia e permissão do Senhor. A minha função, a minha obrigação é conduzir o rebanho do Senhor para a presença dele. A minha função e a minha obrigação é fazer ou orientar você a buscar a face do Senhor Jesus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu ímpeto. É para que você ouça a voz do Senhor e busque a sua face, para que você não faça aliança com as coisas do mundo, mas para que você continue perseverando na sua aliança com Cristo Jesus. Ainda que eu seja chato, ainda que eu seja repetitivo, a minha obrigação é dizer a você que você não pode fazer amigos ou fazer amizades com coisas que são abomináveis ao Senhor. A minha obrigação é fazer e é dizer à igreja, às ovelhas do Senhor, que nós temos um bom pastor, e esse bom pastor é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a minha obrigação é dizer a você que existe uma porta estreita e existe uma porta larga, e é conduzir a você pela porta estreita, ainda que essa porta estreita vai te espremer e fazer algumas feridas, alguns machucados momentâneos. É necessário que eu e você venhamos entrar pela porta estreita, renunciar o nosso eu e fortalecer a aliança que temos com Cristo Jesus. Então esse é das minhas obrigações. É falar a você que nós temos uma aliança, nós temos um bom pastor, e ele é Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, que nós fomos comprados a preço de sangue. E tudo aquilo que é abominável ao Senhor, nós nos apartamos. Tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, nós renunciamos, para agora fazer não a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que nós nos aliançamos. Nos aliançamos com Cristo Jesus, numa aliança eterna. Ainda que sejamos fracos, como já falei, ainda que tentamos desistir, o Senhor ele não desiste, o Senhor não muda a sua palavra não é quebrada, ele não retrocede na aliança que ele fez. Ainda que você tente quebrar a aliança com ele, ele não quebra a sua aliança, porque ele não é homem para se ele mudar. Ainda que nós venhamos oscilar, ainda que nós hoje estamos aqui, mas amanhã queremos não estar mais, ele permanece para sempre, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a minha obrigação é trazer a você ao entendimento de qual é o teu Deus, quem é o teu Senhor, quem é o Deus que você fez uma aliança.
Mas, como eu sempre digo, não posso ser hipócrita de falar a você e não viver eu. Não posso ser hipócrita de falar ao mundo e perder a minha própria salvação, e perder a minha alma. Porque eu só vou dizer de que vale ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua casa. De que vale anunciar o reino para todos e no final dos tempos, quando encontrarmos com o Senhor, falarmos: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome fiz maravilhas, e ouvimos o Senhor: apartai de mim, pois então de nada vale. Porque quando nós falamos e não vivemos, somos hipócritas. Amém? Amém. Josafá. Vamos falar um pouquinho do seu pai. Antes, se você quiser acompanhar, fique à vontade, no capítulo 15. Asa reinou sobre Judá. E Asa foi um homem que começou bem, que começou obedecendo, que começou servindo ao Senhor, que começou obedecendo às leis do Senhor. Mas em determinado momento o seu fim não foi bem. E muitas das vezes nós começamos bem, começamos no primeiro amor, começamos com toda a nossa força, com todo o nosso gás, com todo o nosso ímpeto. Mas nós precisamos fazer como Paulo: começar e terminar, perseverar. Terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. No capítulo 15 de 2 Crônicas vai dizer sobre o rei Asa. E vai dizer assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está com você. Se o deixares, vos deixará. O que eu estou lendo esse versículo? Você vemos quem é o nosso Deus. Ele não muda, ele não faz. Diz a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, ele deixará. Se deixar, ele vos deixará. Se nós buscarmos ao Senhor, ele se deixará ser encontrado por nós. Se nós buscarmos ao Senhor, ele se deixará ser achado. Ele já fez por nós. Mas se nós deixarmos, não vou dizer deixa, mas são as legalidades que nós damos ou deixamos de dar. Porque os anjos do Senhor, nosso rei, para que você não venha sair uma pedra da nossa alma, bramando como que toda a nossa alma. Ele é o acusador da nossa vida. Mas nós temos um Senhor e Deus que diz: aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não é o que alegria de momentos, não é o que vem e depois vai embora, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que se esconde debaixo das asas do Senhor, é aquele que tem aliança com ele, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Então ele não tem compromisso com o mundo. O que fazer no mundo? Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquilo que ele tinha que fazer, ele fez. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas será vida e vida eterna. O que o Senhor tinha que fazer, ele já fez pelo mundo e por todos nós. Nós fomos alcançados, fomos lavados e agora temos uma aliança com o Senhor. O nosso caminho, o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso falar é
para exaltar e glorificar a Ele. Nós somos falhos e a nossa iniquidade está diante de nós. Mas graças a Deus Ele é misericordioso, porque a sua palavra sonda os nossos corações. E como foi pregado aqui pelo pastor Edson na sexta-feira, a perseverança, lá em Colossenses capítulo 4, a perseverança da oração, a perseverança da comunhão, a perseverança no Senhor, a perseverança que vai nos fazer entrar no reino dos céus, a perseverança que vai nos fazer morar na nova Jerusalém celestial, como foi dito pelo presbítero Gilmar. A perseverança é que vai nos fazer herdar a coroa da vida, a perseverança para selarmos uma aliança eterna com Ele, a perseverança na oração, a perseverança no clamor. Então nós vamos ver aqui um rei que serve ao Senhor, que obedece ao Senhor, mas em determinado momento da sua vida, da sua caminhada, ele vai deixar de confiar no Senhor para fazer aliança com outro rei, com o rei de outra terra, e esquecer quem é que nos sustenta ele, quem é que dá força e saúde para ele. Então nós vamos ver antes o pai do rei Josafá, nós vamos ver Asa. E no capítulo 16, versículo 7, diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, contíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. O Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O coração é totalmente dele. Então nós vamos ver que no início, Asa, ele serve ao Senhor, ele busca o Senhor, mas no capítulo 16 vamos ver que houve guerra contra Baasa, rei de Israel. E no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e ficou a Ramá. Então Baasa reinava sobre Israel e levanta uma guerra contra Asa, que é rei de Judá. E Asa, ao invés de buscar a face do Senhor, Asa, ao invés de olhar para a aliança que ele tem com o Senhor, Asa, ao invés de se aproximar aos pés do Senhor, ele recorre ao rei da Síria e faz aliança com o rei da Síria, para que o rei da Síria possa proteger ele, para que o rei da Síria guardar a sua cidade, o seu território. E ele esquece do Senhor. Então o Senhor levanta o seu profeta e morre até Asa e diz: acaso o Senhor não te protegeu quando seus inimigos se levantaram contra ti? Acaso o Senhor não te protegeu quando seus inimigos se levantaram com carros e cavalos contra ti? Acaso, igreja do Senhor, o Senhor não te guarda no meio do teu deserto, no meio da tua tribulação? Por que que nós, quando temos dificuldades, quando passamos no deserto, ao invés de nos achegarmos ao Senhor, nos afastamos? Ao invés de chorarmos no altar, nós nos afastamos do altar e esquecemos de quem fez aliança conosco, quem fez aliança com você, com quem você tem aliança. No meio do desespero, nós corremos atrás de coisas terrenas, de empréstimo, de amigo, de tudo. E esquecemos de pedir socorro ao nosso Deus. Esquecemos da aliança que temos com Ele. Ele é o nosso Senhor. É Ele que nos guarda. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para se mostrar forte com aqueles que têm todo o coração voltado para Ele. Então, não é parte do teu coração, não é parte da sua vida, não é parte dos seus desejos, não é parte do seu momento. É todo. Os olhos do Senhor estão sobre todas as terras, está sobre toda a terra, para se mostrar forte com todo aquele que tem o seu coração totalmente nele. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua aliança quando você passa no deserto? Aonde está o teu coração quando se apresenta para você o dia mau, o dia da tristeza, o dia da angústia, o dia da perseguição? Para onde você tem corrido quando você se encontra aflito?
Para onde você tem corrido quando você se encontra apertado? Para onde tem corrido quando os homens se sufocam? Glória a Deus. Nós estamos tão viciados nas coisas do mundo, nós estamos tão acostumados e naturalizando as coisas do mundo, que quando nós estamos com problemas, nós pedimos ajuda a todo mundo, mas esquecemos de dobrar o joelho na presença do Senhor. E aí, não, mas eu peço a Deus, eu falo. Só fala, só pede. Estamos esquecendo de nos humilhar diante do altar do Senhor. Então, quando a minha visão como um pastor de um rebanho é entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós estamos tão acostumados com o sistema do mundo e que nós temos um culto de 2 horas, de 1h30 e já ficamos intrigados para ir embora. Já chegou a hora, tem que acabar. Sim, nós temos responsabilidades. Mas uma coisa peço ao Senhor e a buscarei todos os dias. Que eu possa viver, que eu possa morar em sua casa. Muitas das vezes falamos isso com os lábios, mas com o nosso coração não vivemos. Porque podíamos estar aqui horas e horas e horas, adorando e clamando ao Senhor. Mas muitas das vezes é fadigante, passou 1h30, passou 2 horas, tem que ir embora. É só um momento. Mas só que o Senhor não nos chamou para viver uma aliança de momento. O Senhor não chamou a sua igreja para viver uma aliança de 1h30. O Senhor não chamou a sua igreja para viver uma aliança de 2 horas. O Senhor te chamou para viver uma aliança eterna com Ele. O Senhor te chamou para viver um compromisso eterno com Ele. E é por isso que nós temos que entrar na casa de oração e nos quebrantar e chorar na presença dEle. Chora aos pés do Senhor. Está problema? Chora aos pés do Senhor. Clama ao Senhor. Não é vergonha chorar. É por isso que você me ouve gritando. E eu vou gritar enquanto tiver força. Porque eu grito para o meu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Asa, quando se viu apertado, Aleluia. foi até a Ben-Hadad que deu, rei da Síria, Glória a Deus. e fez aliança para que ele pudesse guardar o seu território. Muitas das vezes nós estamos fazendo aliança com bancos, estamos fazendo alianças com homens, estamos fazendo alianças com chefes, com patrões, mas esquecendo da verdadeira aliança que nós temos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para se mostrar forte, com aqueles que têm o coração totalmente seu, totalmente do Senhor. Então o Senhor levanta Ananias, rei de Judá, e lhe diz: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. No início da nossa caminhada, confiamos a nossa vida ao Senhor. No início da nossa caminhada, confiamos a nossa casa ao Senhor. No início da nossa caminhada, no primeiro amor, confiamos todas as coisas ao Senhor. Mas quando começamos a andar pelo deserto, começamos a querer fazer aliança com coisas que não são aceitáveis aos olhos do Senhor. Começamos a querer fazer alianças para entrar em atalhos para chegar a Canaã. Não adianta. Aleluia. Começamos a fazer alianças para cortar caminho. Começamos a fazer alianças para nos sentirmos confortáveis. A nossa carne, ela vai querer se sentir protegida. Ela vai querer se sentir confortável de forma imediata. E como é que eu vou me sentir confortável? Com um bom salário, com a minha geladeira cheia, tá tudo certo, com as minhas contas pagas, estou protegido, estou bem. A nossa natureza, ela quer o conforto imediato. Ela quer a resposta imediata. Mas uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas a igreja do Senhor confia naquele que é real, naquele que é eterno, naquele que é santo.
O mundo confia nas suas riquezas, o mundo confia na sua força, o mundo confia nos seus tesouros, mas nós confiamos no Senhor Jesus. Nós temos que confiar no Senhor Jesus, na aliança eterna com Ele. Mas olha o fim de Asa. Ele sim fica indignado com o profeta. Ele fica indignado contra o vidente e o lança no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele. Por causa disso, na mesma ocasião, oprimiu Asa a alguns do povo. Ao ser confrontado com uma palavra de correção, ele se enfurece e ele manda prender o profeta, e ele manda açoitar o profeta, e ele oprime o povo. Porque no início ele começa bem, ele começa em obediência, ele começa se voltando ao Senhor. Mas no seu fim, ele se enche do seu ego, colocando a sua confiança em exércitos, em carros, em cavalos. E quando ele é confrontado pelo Senhor, quando ele é confrontado com a palavra de correção, ele agride aquele que traz a mensagem do Senhor. E todas as vezes que nós nos enchemos do nosso ego, todas as vezes que nós nos enchemos do nosso eu, achando que nós podemos, achando que nós sabemos, achando que nós açoitamos a palavra do Senhor e endurecemos o coração para a correção que vem do alto. Aleluia. Todas as vezes que nós mergulhamos e fazemos aliança com coisas terrenas e estamos cravados em coisas terrenas, esquecemos da palavra de correção e já não aceitamos mais correção. Ouvimos a palavra e ficamos pensando: o que ele está falando é certo? Será que essa palavra está sendo dita ou não? Será que é isso mesmo que está escrito? Será que Deus é assim? Será que Deus não é assim? Quando nós endurecemos o nosso coração, questionamos, mas eu sei que é impossível agradar ao Senhor se nós não tivermos fé. Impossível agradarmos ao Senhor se nós não tivermos um coração quebrantado e contrito diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós nos fadigamos com as coisas terrenas, com os nossos anseios, com as nossas ansiedades, nós fazemos como Asa, endurecemos o coração, e quando vem uma palavra de correção, quando vem uma palavra de conserto, nós rejeitamos, porque estamos com o coração endurecido, e continuamos nos nossos costumes, e continuamos andando da nossa maneira. O avivamento não é o exterior, o avivamento não é o que você pode ver, mas o avivamento é o coração sendo transformado. Se bebia, já não bebo, se fumava, já não fumo, se não buscava, agora busco, se não orava, agora oro. Esse é o verdadeiro avivamento. Se não jejuava, agora jejuo, se xingava, agora não xingo mais, porque fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Uma verdadeira transformação, porque esse é o verdadeiro evangelho. Transformação, ele transforma, ele é poder, ele é vida, ele é cura. Esse é o verdadeiro evangelho. E se nós não estamos vivendo isso, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Se nós não estamos vivendo isso, não estamos sendo verdadeiros. É isso que temos que entender. Quem é o meu Deus? Quem é o meu Senhor? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para que Ele me chamou? Por que Ele me chamou? Como Ele me chamou? Quem eu sou? Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é servo do Deus Altíssimo. Amém. Você tem uma aliança com Ele. E o Espírito Santo tem ciúmes. Aleluia. O Espírito Santo zela. O Espírito Santo, ele é zeloso. Aleluia, Jesus. Nós não fomos chamados para nos acostumarmos com as coisas terrenas. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para sermos luz e sal. Nós somos chamados para um reino eterno e não momentâneo. Aleluia, Senhor. Não são momentos, não é 1h30, não é 40 minutos, não é o culto de domingo, não é o culto de sexta. Nós somos chamados para uma vida de comunhão, intimidade, profundidade. E não sou eu que vou fazer por você. É você e o teu Deus, é você e o Senhor, é o teu jejum, é a tua lágrima, é o teu coração quebrantado, é o teu coração voltado ao Senhor. O que impede a Assembleia de Deus de Faro de viver maravilhas? O que tem nos impedido de viver novidade de vida? O que tem nos impedido de viver milagres? O que tem nos impedido de viver o sobrenatural nesse lugar? O que é que tem nos impedido de chorar
diante do altar, o que é que tem nos impedido de entrar na casa de oração e rasgar o nosso coração? O que te impede de chorar na presença do Senhor? Nós temos vergonha de chorar. Para mim, o avivamento é quando acaba um culto, eu vejo a diaconisa Raquel, a irmã Paula chorando e se abraçando. Isso é um avivamento. Quando nós choramos pelos nossos irmãos, quando nós choramos pelas dores uns dos outros, quando nós sabemos que o nosso rei é eterno, quando nós sabemos que a nossa aliança é eterna com ele, e vamos ver que Asa endurece seu coração e assolta o profeta, e o fim de Asa é a morte. Nós vamos ver Josafá, que é levantado em seu lugar. E Josafá, que é filho de Asa, se fortificou contra Israel. Ele foi um rei que obedeceu ao Senhor. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Então nós vamos ver que Asa morre, seu pai, e se levanta Josafá para reinar em Judá. Josafá é levantado e ele começa a andar nos primeiros caminhos de Davi. Ele começa a obedecer ao Senhor, ele começa a fazer a vontade do Senhor. Ele repreende os Baalins, ele repreende outros deuses, ele repreende outras culturas, ele repreende outros altares, para somente adorar ao Senhor. Então o Senhor confirma o seu reinado em Israel, ele confirma o seu reinado em Judá. O Senhor é com ele e confirma os seus passos. Nós vamos ver Josafá, que se enche de riqueza, que se enche de poder, aleluia, porque o Senhor confirma a sua aliança com ele. E por que o Senhor confirma a sua aliança? Porque o Senhor confirma o seu reinado, porque ele não se prostrou dos deuses, mas ele andou como Davi, seu pai, um homem segundo o coração de Deus. Ele se voltou a buscar ao Senhor, ele se voltou em andar em obediência. E é por isso que nós, amados, por uma aliança com Cristo, para andarmos em obediência com ele, obediência aos seus estatutos, obediência à sua vontade, obediência à sua palavra. E como já lemos no capítulo 18, Josafá, ciente de riquezas, o Senhor confirma, mas em certo momento, não sei porquê, ele faz uma aliança com Acabe, ele se une a Acabe. E nós vamos ver que Acabe é um homem imundo que não obedece ao Senhor. Acabe é um homem que se casa com Jezabel, aleluia, e faz corromper o povo de Israel, adorando a Baal, oferecendo sacrifício de seus filhos, matando seus filhos para adorar reis, para adorar Deus imundos. Faz Deus, corrompendo o povo, corrompendo Israel. Mas por algum motivo, ele une, faz uma aliança com Acabe. E Acabe é um homem que não quer ouvir a verdade do Senhor. É um homem que não quer ouvir a palavra do Senhor. Ele é um homem que quer ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Ele quer ouvir aquilo que agrada o seu paladar. Ele quer ouvir aquilo que agrada o seu estômago. Ele quer ouvir aquilo que traz afago para ele. Porém, Josafá não é esse homem. Josafá é um homem que quer ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Então, eles chamam 400 profetas. E esses 400 profetas dizem coisas boas. O Senhor é contigo. A vitória é nossa, vai dar tudo certo. E ele fala tudo. Então Josafá questiona: não há mais ninguém que possa profetizar, não há mais ninguém que possa falar, não há mais ninguém que possa, aleluia, trazer uma direção, uma palavra do Senhor. E Acabe diz: ainda tem um homem, mas esse homem eu não gosto dele, porque tudo que ele fala é contra mim, tudo que ele fala é mal de mim, então eu não gosto, eu não quero. E se nós formos ver o tempo que estamos vivendo, de forma geral na terra, nós vamos ver o que passou nesse momento. É o que estamos vivendo nesse tempo. Igrejas, povos,
que não querem ouvir a verdade do Senhor, que não suportam serem confrontados, que não suportam ouvir a palavra. Quando nós somos confrontados, é para que haja arrependimento em nós, é para que haja conserto em nós. Todos os dias temos que ser confrontados. Eu tenho que ser confrontado todos os dias. Nós temos que ser confrontados todos os dias. Senão nós esquecemos quem nos chamou. Se nós nos esquecemos quem servimos. É natureza, a nossa natureza é assim. É corrupta. Por isso que temos que ser confrontados sim todos os dias. E graças a Deus, aqueles que amam o Senhor, amam a sua correção. Graças a Deus eu amo a correção do Senhor. Porque quando o Senhor me corrige, é porque Ele me ama. É porque o seu amor está sobre mim. Quando Ele me corrige, é porque a sua graça, a sua misericórdia está sobre mim. Ele não quer que eu me perca. Ele não quer que eu vá perecer no inferno. Ele não quer que eu vá perecer numa condenação eterna. Ele me ama, Ele te ama. E é por isso que a palavra te confronta. É por isso que a palavra te confronta e te faz lembrar que a tua aliança não é com o homem, a tua aliança não é com o dinheiro, a tua aliança não é com mamão, a tua aliança não é com o teu emprego, a tua aliança não são com coisas terrenas, mas a tua aliança é com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a tua aliança, é a nossa aliança com aquele que derramou sangue, com aquele que derramou sangue, com aquele que derramou sangue. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda um por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetizo de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Esse é Micaías, filho de Ilá. Manda chamar Micaías. Micaías, vem cá. Olha só. Os reis, Josafá e Acabe, chamaram 400 profetas. E os 400 profetas só profetizaram vitória. Tu vai lá. Olha, igual eles falaram. Fala a mesma coisa que eles falaram. Glória a Deus. E a resposta de um homem de Deus, verdadeiro e sério: aquilo que o Senhor me disser é o que sairá da minha boca. Nada além disso. Mas nos últimos dias faremos doutores, mestres para nós. Capítulo 18, versículo 9 diz assim: eu vou ler o 16. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E perguntou-lhe o Senhor: com que? E respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o enganarás, e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Todos aqueles profetas estavam profetizando por meio de um espírito mentiroso que o Senhor permitiu. Todas as vezes que nós queremos agradar homens e não a Deus, o Senhor não tem compromisso com nós. Todas as vezes que a igreja do Senhor quer se associar a coisas terrenas, em vez de permanecer na aliança do Senhor, o Senhor não tem compromisso com esse povo. E todas as vezes que nós damos brechas, esses espíritos enganadores vão falar aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, vão falar aquilo que o nosso ego quer. Nós queremos o nosso ego, alimentar o nosso eu. Todas as vezes que nós quisermos alimentar o nosso eu,
vai vir a perdição, para sermos enganados pelo mundo. Mas o Senhor não nos chamou para sermos enganados com o mundo. O Senhor não nos chamou para o engano. O Senhor não nos chamou para a mentira. O Senhor não nos chamou para sermos cegos. O Senhor não nos chamou para termos aliança com o mundo. Mas o Senhor nos chamou para sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos chamou para não falar, aleluia, para falar aquilo que Ele quer, aquilo que sai da boca do Senhor e não aquilo que o mundo quer ouvir. Nós não fomos chamados para falar o que o mundo quer ouvir. Nós somos chamados para falar aquilo que o Senhor nos chamou para falar. A minha aliança, a tua aliança é com o Senhor, Rei dos Reis. Aleluia. E nós vamos ver, para adiantar, a consequência do ato. Eles vão para a guerra. E nessa guerra, o rei de Israel, Acabe, ele se disfarça, aleluia, para não ser reconhecido como rei. Mas em um momento, um dos inimigos lança uma flecha ao acaso, e essa flecha cinge a ele, e ele morre na guerra. Josafá também se viu aflito no meio da guerra, mas no meio da aflição da guerra, ele clamou ao Senhor, e ele gritou pelo Senhor, e o Senhor o livrou com vida, e ele lembrou a quem ele servia. Ele fez aliança com um homem imundo, ele andou com um homem imundo no meio da aflição. Ele se lembrou de quem era o seu Deus, ele se lembrou de com quem era a aliança. Então ele clamou ao Senhor. Então vamos ler o 31 para não ficar nas minhas palavras e finalizar essa palavra. A aliança com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 31, 18, 31. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: esse é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus o desviou dele. E vendo os capitães dos carros, que não eram o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por as juntas da sua armadura. Então disse esse ao seu conselho: via e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. E o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aquele que aborrece o Senhor? Devia tu ajudar ao perverso e amar aquele que aborrece o Senhor? Você não foi chamado para falar o que o mundo quer ouvir. Você foi chamado para falar aquilo que o Senhor te mandou falar. Ainda que traga confronto ao mundo, ainda que o mundo possa se sentir constrangido, a palavra do Senhor não volta vazia. Quem convence o homem do pecado, do juízo da morte, é o Espírito Santo. Fala a verdade dos céus, fala a verdade do Senhor, fala a verdade que Ele colocou nos teus lábios. Não se associe ao mundo. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Sabe por quê ele foi livrado da morte? Porque o Senhor viu que coisas boas foram achadas nele, e ele tirou os postes ídolos do meio de Judá. Ele tirou a corrupção de adoração aos outros deuses do meio de Judá. Então o Senhor teve misericórdia e o livrou da morte, porque boas coisas foram achadas nele, e viu que o coração dele buscou ao Senhor, o coração dele se voltou ao Senhor. O Senhor sonda os nossos corações, e os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia! Para se mostrar forte com aquele que tem o coração totalmente voltado a Ele. Aleluia. Para onde está voltado o teu coração? Louvado seja. A tua aliança é com Cristo Jesus, aquele que derramou sangue por você, pela sua casa, pela sua família. Você não foi chamado para falar aquilo que o mundo quer ouvir.
Você e eu fomos chamados para falar a verdade do Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou na sua palavra, aquilo que o Senhor colocou em seus lábios. Obedeça ao Senhor, firma a tua aliança, volte ao primeiro amor, busca a face do Senhor, persevere na oração e vamos viver as maravilhas dos céus neste lugar. Vamos viver as promessas do Senhor em nossa vida, vamos viver as promessas do Senhor em nossa casa. Glória a Deus. Você entendeu essa palavra nessa manhã, igreja? Então volte o teu coração totalmente ao Senhor. E lembra da aliança que você fez. Lembra da aliança lá do início. E volte ao primeiro amor.